Olá, estamos de volta com o nosso programa Entre Amigos e queremos agradecer, antes de iniciarmos o nosso papo, Albanese Card, Nova Skin, Vange Produções, Café do Museu da Gente Sergipana, Sergipe Eventos, Grupo Miro dos Santos, Sindifisco, Todos Deda e blog do Cláudio Nunes. A alegria nós temos tido sempre aqui em nosso programa. A cada entrevista, a cada entrevistado, a cada convidado, nós trazemos sempre alguém que vai falar coisas pertinentes à cultura sergipana. E hoje não será diferente. O nosso convidado é tão somente uma pessoa muito preocupada com a radiofonia sergipana, mas de uma forma direcionada para o chorinho. Tanto é que ele ocupa um espaço que no passado fora criado por seu pai, Tadeu Cruz, o Domingo no Clube. E se autorrotulava como o Bodas de Prata do rádio sergipano. No caso, o pai dele, o Coronel Tadeu Cruz. E ele dando sequência, continuidade a esse trabalho brilhante, onde resgata o choro, é o nosso amigo, colega Sérgio Tadeu. Sérgio, muito obrigado por sua presença aqui, por ter atendido ao nosso convite, mas eu gostaria que você falasse, explicasse a respeito dessa ideia brilhante que você teve, que aliás houve a estreia há cerca de 2 semanas, a semana passada, né, do Movimento do Choro Sergipano, onde foi uma apoteose, simplesmente uma apoteose. Presença das pessoas dos mais variados segmentos profissionais e das mais variadas tendências de nossa sociedade. Eu gostaria de saber sobre a ideia que você teve brilhante, que precisamos resgatar o que há de bom e melhor, que é justamente o chorinho. É verdade. E o choro na nossa cidade, no nosso estado, melhor dizendo, né, ela tem características incríveis e muitas vezes as pessoas não têm esse acesso, né? A gente pode citar um Luiz Americano, por exemplo. Filho de Itabaiana. Justamente. Nasceu em 1900 e faleceu em 1960, é isso mesmo? Bate? Justamente. Porque você é um pesquisador nato do choro, né? Justamente. E ele fez uma história belíssima, né, lá no sul-sudeste do país, era quem acompanhava a Carmen Miranda. Nos Estados Unidos, é verdade. Justamente, ele junto com o maestro Radamés Inácio formaram o trio Carioca, enfim, tem muita história muito legal. E foi um dos maiores compositores de choro do nosso estado, né? O Luiz Americano é uma referência, uma influência para muita gente. Daí... Luiz Americano no Lido. Também. Né? É um grande choro dele. Justamente. Né, Intrigas do Boteco do Padilha, né, que é outro grande clássico, que tem um vinil até que é Choro no Céu. Né, Choro no Céu, é verdade. Tem lá ele também. E nisso nós temos em atividade também outro grande nome de outro sergipano do choro também, que é o nosso querido o Zé da Velha. Né? Zé da Velha, filho de Propriá, Zé da Velha. Não, ele é de Aracaju. Mas tem ascendência, talvez, eu acho que os pais de Propriá, como o netinho, que é de Simão Dias, clarinetista, né? Justamente. E daí pegamos toda essa história, esse histórico fantástico que tem no choro, né? E, conforme já foi comentado, a questão do meu pai, né, o Tadeu Cruz, que cria no ano de 1985 o programa Domingo no Clube, né, justamente para a divulgação, né, ter esse fortalecimento no movimento do choro aqui no nosso estado. E meu pai ficou à frente do programa durante 21 anos, né? Ele fez durante esse tempo e, como eu costumo dizer, ele hoje é um imortal, né? Ele está hoje na Academia dos Imortais do Chorinho, né? Fazendo uma outra história no outro plano. E nisso daí me vem essa missão, né? Eu, até então, no momento, eu não tinha essa ideia, né, de estar de repente à frente. Eu participava sempre na produção, sempre dando uma força, trocando algumas ideias, ele me passando alguns materiais e não nessa pretensão de um dia ser o âncora do programa. Né? Por quê? Eu vou abrir aqui um precedente que você o faz com bastante propriedade. Seu pai, ele não tinha a preocupação, veja bem, talvez por consequência de suas mais variadas atividades, principalmente como um servidor público, um coronel da Polícia Militar. Seu pai não tinha preocupação e nem o tempo que você tem. Seu pai não pesquisava, não ia a fundo como você o faz.
né? E você traz pureza de detalhe, você cita desde Carramona, da época de Princesa Isabel, desde Antônio Joaquim da Silva Calado, o Ernesto Nazaré, Chiquinha Gonzaga, enfim. Você fala sobre o chorinho, a pureza, a essência, o que representa o chorinho que foi trazido para o Brasil através das congadas africanas. Mas claro que o chorinho é tipicamente brasileiro, carioca, por ter recebido a roupagem do carioca. E você faz isso com bastante denodo, Sérgio Tadeu. Pode ter certeza que sempre que possa acompanho o seu programa e fico justamente ali, no tete-a-tete com o rádio, com o ouvido colado, para assimilar um aprendizado que você pesquisa de uma forma direta o choro. E isso é muito bom para os curiosos como eu sou. Eu que agradeço, né? E aí, vindo essa referência também, né, que a gente ouve muito aqui na nossa cidade, o professor Ludwig também, que já tem uma história, né, na radiofonia, e de repente esse incentivo para a gente é uma força, né, para dar continuidade a esse trabalho. E daí, meu pai, como já foi comentado, né, ele partiu e eu assumi, né, uma das pessoas que me incentivou bastante foi a minha mãe, né, que ela pediu que eu não deixasse esse morrer trabalho, aquele trabalho, cair a peteca, né? Justamente. Popularmente falando. E daí eu resolvi encarar esse desafio, né? E graças a Deus temos alcançado um espaço bem interessante, né? O primeiro momento foi ter uma ambiência, né, com o movimento na cidade, se aproximar um pouco mais da moçada, né? Ganhar um pouco mais do respeito, da confiança de todos eles. E daí a gente viu o preparo de repente, um pontapé inicial foi quando o programa comemorou seus 25 anos. Né, que foi feito lá no Recanto do Chorinho. Foi, lembro. Com o nosso querido Aguinaldo. E foi um evento gigantesco, né, onde nós tivemos a ideia de criar uma camisa comemorativa, também homenagearmos algumas pessoas que contribuíram, né, ao longo desses anos com o programa. Até hoje, quando nos encontramos, eu ainda tenho aquele troféu lá dos 25 anos do programa. Intitulamos esse troféu como Radialista Tadeu Cruz, né, por conta dessa iniciativa. E daí me guardei durante alguns anos, né, as pessoas perguntando quando seria um novo evento, qual o momento, e a gente entra num estágio de laboratório, de pesquisa, né? Começa a ganhar um pouco mais de força, focando algumas ideias, ganhando um pouco mais de experiência. E é isso que surge a ideia de mobilizar todos, ou seja, em um só momento, né? Trazer todo mundo para um só instante, né? E é isso que surge o movimento do choro sergipano. Certo? A ideia do movimento do choro sergipano, qual o principal motivo, né? É juntar forças, mostrar que nós temos talentos gigantescos. Um desses talentos eu posso citar, chama-se o nosso querido Difan Oliveira, meu irmão, certo? Grande bandolinista, né, de uma nova geração, entendeu? E o Difan Oliveira tem sido referência, né, para muitos músicos, muitos chorões. E foram essas referências, esses momentos assim, né? E também, ou seja, tem um momento que a gente fala que são os veteranos, né? A gente não pode esquecer da velha guarda. Por quê? Porque se não fossem eles, né, não teria uma nova geração, o ensinamento não seria transmitido, claro. Não é verdade? E daí a gente junta num só momento, né? Esse que surge o movimento do choro em Sergipe, nesse sentido. Sérgio, é possível manter, uma vez que você vai fazer esse movimento mensalmente, ou seja, uma vez por mês, é possível você segurar aquela pleiade de amigos, músicos? Porque é um pouco difícil você conseguir conglomerar em torno desse movimento, com a dificuldade que há. Eu pensei que você tinha firmado uma parceria lá com o espaço, mas não. Vocês terão que bancar o espaço. E isso pode até inviabilizar se você não buscar o apoio. Justamente. A ideia patrocínio. Porque se depender de governantes, eu acho muito difícil, principalmente por parte do Estado. Mas claro que você tem lá a sua ligação, talvez, não sei se direta ou indiretamente, com pessoas ligadas ao Estado que podem acenar para essa possibilidade e bancar um apoio, uma cota de patrocínio, como também com a própria prefeitura. O prefeito João Alves, ele tem dado um respaldo ao músico sergipano. Então eu acho que a partir desse princípio você pode sim viabilizar esse projeto, tornando-o possível.